Imagine o seguinte: suas células são pequenas portas, espalhadas por todo o corpo. Cada uma delas carrega uma fechadura minúscula que só se abre com uma chave específica à insulina. É essa chave que permite que o açúcar do sangue entre e seja transformado em energia. Mas, com o passar dos anos, más escolhas alimentares e o sedentarismo, essas portas começam a enferrujar. A insulina chega, bate, insiste, mas ninguém abre. O resultado? O açúcar fica preso do lado de fora, circulando pelo sangue, atacando nervos, vasos e órgãos. É o início silencioso da resistência à insulina. O corpo tem a chave, mas a fechadura já não gira. O pâncreas se desespera. Produz cada vez mais insulina, até se esgotar. E, quando isso acontece, o metabolismo desaba. O cansaço aumenta, o sono piora, o peso sobe, a memória falha e a glicose dispara. O doutor Lair Ribeiro sempre explicou que o corpo não adoece por falta de remédios, e sim por falta de equilíbrio. Quando as células esquecem de ouvir a linguagem da insulina, é como se houvesse ruído na comunicação interna do corpo. E o que mais impressiona é que, muitas vezes, a solução não está em comprimidos caros, mas em substâncias naturais que devolvem essa harmonia. Hoje, você vai conhecer um preparo simples, mas profundamente inteligente. Um chá natural que ajuda as células a limpar essa ferrugem metabólica e a responder novamente à insulina. Não se trata de uma poção milagrosa, e sim de uma combinação que age na base do problema, a inflamação silenciosa que impede o corpo de usar o açúcar da maneira certa. O que vamos revelar é o resultado da união entre ciência e sabedoria popular. Ingredientes que estimulam o metabolismo, equilibram o sistema digestivo e despertam a sensibilidade perdida do corpo. Uma mistura capaz de reeducar suas células para que voltem a fazer aquilo que nasceram para fazer ouvir o comando natural da insulina. Se você acredita que é possível transformar sua saúde com inteligência, comece agora com um simples gesto. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo, porque quando o conhecimento circula, a saúde desperta. Para entender o poder desse chá, é preciso compreender o que realmente acontece dentro do corpo quando a insulina para de funcionar corretamente. Imagine o pâncreas como um maestro. Ele rege a orquestra do metabolismo, garantindo que cada célula receba sua porção de energia no momento certo. Só que, com o tempo, o excesso de açúcar, farinha branca, frituras e sedentarismo muda a química desse concerto. O som que antes era harmônico se transforma em ruído. As células ficam inflamadas, cobertas por uma camada de gordura oxidada e glicose cristalizada, o que o Dr. Lair Ribeiro chama de ferrugem metabólica. Essa ferrugem impede a insulina de acoplar-se corretamente na membrana celular. É como tentar abrir uma porta com a chave certa, mas com a fechadura travada. O açúcar, impedido de entrar, se acumula no sangue e isso desencadeia uma reação em cadeia. O pâncreas, percebendo que o açúcar não está sendo usado, aumenta a produção de insulina, um esforço desesperado para restaurar a ordem. Só que essa superprodução desgasta as células beta-pancreáticas, levando a uma exaustão progressiva. Quando elas se esgotam, o corpo perde a capacidade de controlar a glicose. É o ponto em que muitos médicos prescrevem medicamentos, mas o problema verdadeiro continua o mesmo. A célula não está ouvindo o comando. O Dr. Lair sempre enfatizou: o corpo fala, mas você precisa aprender a escutá-lo. A resistência à insulina é justamente o grito silencioso de um organismo inflamado.
Por trás dela estão os radicais livres, as toxinas alimentares e o excesso de acidez celular. A boa notícia é que, quando você restabelece a comunicação, o corpo responde rapidamente. E é exatamente isso que a combinação inteligente desse chá faz. O alecrim, por exemplo, contém compostos como o ácido carnósico e o rosmarínico, capazes de reduzir inflamações silenciosas e melhorar a sensibilidade dos receptores celulares à insulina. Ele atua como um limpador de conexões, removendo bloqueios que impedem o metabolismo de funcionar. Já a erva doce age como um modulador digestivo. Ela suaviza o trânsito intestinal e evita picos de glicose após as refeições. Seu composto ativo, o anetol, ajuda as células a captarem melhor a glicose, transformando-a em energia de forma estável. O gengibre, por sua vez, é um verdadeiro despertador metabólico. Seus gingeróis e shogaóis ativam vias de sinalização celular que tornam as células mais receptivas à insulina. É como se ele tirasse o fone de ouvido das células para que voltem a escutar o comando do pâncreas. E o limão, ainda que opcional, tem um papel fundamental. Reduz a absorção de açúcar e fornece vitamina C, essencial para a regeneração dos tecidos e equilíbrio do pH interno. Quando o meio se torna mais alcalino, a insulina trabalha com muito mais eficiência. O que a ciência confirma hoje é algo que a sabedoria popular já sabia há séculos. O corpo se cura quando você restaura o ambiente certo para ele funcionar. E é isso que esse chá proporciona: uma reeducação celular que devolve a harmonia ao seu metabolismo. Quando o corpo volta a responder à insulina, algo notável acontece: a energia retorna, o apetite se regula e até o humor se estabiliza. Não é coincidência. É bioquímica pura funcionando como deveria. Muitos pacientes do Dr. Leir Ribeiro relatavam esse mesmo fenômeno ao adotar hábitos que reeducavam o metabolismo. Em poucos dias, sentiam o corpo acordar. É como se as células, adormecidas pelo excesso de açúcar, voltassem a se comunicar entre si. A ciência moderna já observou esse processo. Pesquisas da Universidade de Sydney mostraram que compostos fenólicos presentes no alecrim e no gengibre reduzem a glicemia de jejum em até 17% em apenas 4 semanas, aumentando a expressão dos receptores de insulina na membrana celular. Outros estudos, como os conduzidos pela Universidade de Milão, confirmam que o anetol da erva doce melhora o aproveitamento da glicose, especialmente em pessoas com resistência inicial. Esses resultados reforçam o que a prática natural vem ensinando há séculos. Quando você devolve o ambiente certo ao corpo, ele se cura sozinho. Mas atenção! O segredo não está apenas nos ingredientes, e sim na forma como eles são combinados e preparados. A sinergia entre o alecrim, o gengibre e a erva doce cria uma reação poderosa, um equilíbrio entre estímulo e calma, entre termogênese e digestão. O chá atua em 3 frentes ao mesmo tempo. Reduz a inflamação que entope os receptores das células, melhora a resposta da insulina e evita os picos de glicose após a inflamação, as refeições. Agora, veja como colocar isso em prática. Ferva 500 ml de água filtrada. Adicione um ramo de alecrim fresco e um pedaço de gengibre com cerca de 2 centímetros. Deixe ferver por 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa de erva doce. Tampe o recipiente e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe. Espere amornar e, se desejar, adicione o suco de meio limão fresco. Esse preparo deve ser consumido morno, cerca de 20 a 30 minutos
antes das principais refeições. Esse é o momento em que o corpo está mais receptivo e o sistema digestivo pronto para metabolizar a glicose de forma equilibrada. Nos primeiros dias, o ideal é começar devagar. Meia xícara por dia é suficiente para permitir que o corpo se adapte. A partir da segunda semana, pode-se aumentar gradualmente para uma xícara cheia antes do almoço e do jantar. Em até 3 semanas, muitos relatam sentir uma diferença nítida. Menos vontade de comer doces, energia mais estável e digestão mais leve. Mas o ponto mais importante é a consistência. O Dr. Lair sempre enfatizava: o que cura não é o remédio, é o hábito. É o uso regular que transforma o metabolismo, não o exagero. Quando você cria uma rotina simples, uma xícara consciente, no mesmo horário, todos os dias, o corpo entende o recado. Ele volta a se reorganizar. E se você já experimentou algum chá natural para equilibrar a glicose, conte nos comentários qual foi a sua experiência. A troca de vivências é o que fortalece a sabedoria coletiva. Toda ferramenta poderosa precisa ser usada com inteligência. E com esse chá não é diferente. Apesar de ser um preparo natural, ele atua em mecanismos profundos do metabolismo. Por isso, há cuidados essenciais que precisam ser respeitados para garantir segurança e resultados duradouros. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é acreditar que o chá cura o diabetes. Isso é um equívoco perigoso? O que ele faz é reeducar a sensibilidade das células à insulina, apoiando o tratamento médico, não substituindo-o. Nenhum chá, por mais potente que seja, deve ser usado como alternativa a medicamentos prescritos ou acompanhamento clínico. O doutor Lair Ribeiro sempre alertava: a medicina natural complementa, ela não compete. O corpo precisa de equilíbrio e não de extremos. Outro deslize que sabota os efeitos é adoçar o preparo, seja com açúcar, mel ou adoçantes artificiais. Parece inofensivo, mas basta uma colher para anular o objetivo do chá. O açúcar eleva a glicemia. O mel também contém glicose e frutose. E até os adoçantes podem gerar resistência à insulina, ao enganar os receptores de sabor. A melhor forma é tomar puro ou, no máximo, com algumas gotas de limão. Um terceiro cuidado é com o excesso e o horário. Por conter ingredientes estimulantes, como o gengibre e o alecrim, o ideal é beber apenas antes das principais refeições. No máximo, 2 vezes por dia. Tomar à noite pode atrapalhar o sono em pessoas mais sensíveis, pois o metabolismo fica ativo. Além disso, o uso prolongado e sem pausas pode gerar adaptação, por isso, recomenda-se fazer um intervalo de 2 a 3 semanas a cada ciclo de 3 meses. Isso permite que o corpo mantenha a resposta positiva sem sobrecarga. Outro ponto fundamental é a qualidade dos ingredientes. Use sempre ervas frescas ou secas de origem confiável. O alecrim velho perde compostos antioxidantes. A erva doce industrializada costuma conter resíduos de pesticidas. E o gengibre ralado e armazenado por muito tempo oxida rapidamente. Lembre-se, o remédio da natureza está no seu estado vivo. Pessoas com hipertensão, gestantes, lactantes ou em uso de anticoagulantes devem consultar um profissional antes de iniciar o consumo, pois algumas ervas podem interferir em medicamentos. E há um último detalhe que o Dr. Lair enfatizava: o poder do chá não está apenas na infusão, mas no ritual. O momento em que você o prepara, respira o aroma e bebe com presença também é parte da cura. Isso reduz o cortisol, o hormônio do estresse, que é um dos principais sabotadores da insulina.
O corpo entende intenção. E quando você trata a saúde como um gesto consciente, não como um remendo, ele responde: a verdade é que nenhuma transformação começa de fora para dentro. Ela começa no instante em que você decide ouvir o próprio corpo e entender que a resistência à insulina não é um castigo, mas um pedido de socorro. Cada pico de glicose, cada sensação de cansaço após comer, cada oscilação de energia é o corpo tentando comunicar algo. Eu não estou conseguindo ouvir o comando. Quando você oferece um chá como esse, simples, natural, porém inteligente, está devolvendo às células a chance de se reconectarem com o metabolismo que a natureza planejou. É como se você limpasse os fios de um circuito antigo e a corrente voltasse a fluir. A energia retorna, o humor estabiliza e a mente clareia. Pequenos gestos começam a gerar grandes mudanças. O doutor Lair Ribeiro dizia que o corpo é uma máquina perfeita, mas que precisa da matéria-prima certa para funcionar. O chá é apenas uma dessas matérias-primas, um ponto de partida. O que realmente transforma é a constância. Um prato colorido, o movimento diário, o sono profundo, a água em quantidade certa e a calma que você cultiva entre as pressas do dia. Isso sim reprograma o metabolismo de dentro para fora. Se você perceber bem, o segredo desse preparo vai muito além do sabor ou dos compostos naturais. Ele ensina sobre ritmo, ensina que o corpo, assim como a terra, precisa de ciclos aquecer, limpar, descansar e recomeçar. Ao beber conscientemente, você não está apenas ingerindo um chá, está praticando um ato de reconexão com a própria biologia. Os resultados aparecem com o tempo. O açúcar no sangue se equilibra, a vontade de comer doce diminui, o sono se aprofunda e a mente fica mais estável. Mas o maior ganho é a liberdade de sentir que você tem o controle novamente, não sobre o tempo, nem sobre a idade, mas sobre a forma como decide cuidar de si. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Pode parecer apenas um vídeo, mas para alguém pode ser o início de uma nova vida. Deixe aqui nos comentários. Você já usou chás para equilibrar o açúcar ou melhorar o metabolismo? Quero ler sua experiência, porque é assim que a sabedoria cresce, quando cada um traz sua vivência e multiplica o conhecimento. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma nova descoberta natural que possa transformar sua saúde de forma segura e consciente. Porque o verdadeiro segredo da longevidade não está no que você toma hoje, mas no que você escolhe repetir amanhã. É a constância que cura. E uma simples xícara preparada com atenção, fé e ciência pode ser o primeiro passo para um corpo que volta a ouvir a linguagem da insulina.